Estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a cinemática. E como eu prometi, vamos fazer conta com esse monte de conceitos novos aí para a gente poder encaixar eles e fazer as coisas funcionarem, fazerem sentido por aqui. Problema real. Em uma pista de atletismo, as marcações são realizadas a cada 10 metros, a partir da linha de largada, que é a origem. Um atleta inicia o seu movimento na origem da pista, mantendo uma velocidade constante de 4 metros por segundo. Determine um instante em que o atleta alcançará a marcação de 400 metros da pista. Então aqui não tem grandes problemas com isso. O que a gente faz é o seguinte. Primeiro, atribuição das palavras do nosso vocabulário. Em uma pista de atletismo. Como é que é uma pista de atletismo? Peraí que eu tirei do slide. Uma pista de atletismo nada mais é do que um circuito fechado. Esse circuito fechado tem formato oval, né? Mas a verdade é que não importa para a solução do problema. Ficou bem ruim o meu desenho, claro. E ele fala que este circuito tem uma origem. Então, o que é isso? O que é essa primeira frase? Em uma pista de atletismo. O que é a pista de atletismo? É o nosso referencial. O referencial para solucionar o problema vai ser a pista de atletismo. Porque o que era referencial? É o conjunto de todos os lugares onde você pode estar. E se o atleta sair da pista? Aí é problema dele, isso é outra coisa. Não é essa que está sendo tratada aqui. Em uma pista de atletismo, as marcações são realizadas a cada 10 metros. Informação meramente cultural, não tem relevância nenhuma para o problema. A partir da linha de largada, que ele chamou de origem. Então, essa aqui é a origem. O atleta inicia seu movimento na origem da pista. Olha, ele inicia o seu movimento na origem. Em outras palavras, a posição em que ele inicia é a posição 0 da origem. Essa frase quer dizer isso. A frase o atleta inicia o seu movimento na origem significa a posição inicial do atleta é um número 0. Porque o que é posição? É onde o atleta está, é onde o objeto está. E o que é o referencial? É o conjunto de todos os lugares onde ele pode estar. E por que eu estou representando por um número? Porque ele fala que ele começa lá na origem e segue com velocidade constante e pergunta quando que o atleta vai estar na posição 400. Você vê, eu não sei nem em que curvinha da pista vai estar o 400. Eu não sei nem como é. Eu não sei nem se esses 400 metros estão na porção unicamente reta da pista. Eu não sei, eu não tenho essa informação. Não dá para saber por meio do enunciado do problema. O fato é que essa sequência de 10 em 10 metros, que vai até 400, não sei onde é, vamos supor que seja aqui, não sei qual é o tamanho de uma pista de atletismo, não sei qual é o tamanho dessa pista de atletismo, não faço ideia, não está escrito, não sou obrigado a saber. Então, o que eu tenho é uma sequência de posições em que a posição inicial é 0 e o atleta segue até a posição final, que vale 400. Então, isso aqui é o que eu vou chamar de posição inicial. Isso aqui eu vou chamar de posição final. Para que eu quero a posição inicial e a posição final? Porque com essas duas juntas eu consigo calcular o deslocamento. O que é o deslocamento? Deslocamento é a diferença entre a posição final, que é um número,
e a posição inicial, que é outro número. Então, eu vou pegar um número e subtrair do outro para obter o deslocamento. Para que eu quero isso? Porque ele falou que ele manteve uma velocidade constante. A palavra velocidade aqui, ó, ela está imprecisa. Bom mesmo seria a gente colocar aqui, ó, rapidez. A rapidez seria uma boa palavra para colocar aí no lugar dessa palavra velocidade, porque aí ele está denotando velocidade escalar. Ah, professor, mas tem que ficar pensando qual foi o sentido da palavra. Tem que saber qual é o sentido que a palavra foi empregada, para você saber o significado, saber qual é o cálculo que você vai fazer. Esse aqui, o cálculo é bem facinho, tem 2, 3 letrinhas para você fazer aí, botar e fazer a conta. Mas e quando for um pouco mais sofisticado, como é que você vai fazer? Então, a fórmula que nós vimos é a definição de rapidez, que diz que a rapidez é o deslocamento dividido pelo tempo. Velocidade é distância sobre tempo, velocidade é deslocamento, pode escrever de várias formas aí, mas aqui eu vou chamar esse V de rapidez, esse ΔX de deslocamento e ΔT aí é tempo mesmo. Beleza? Para que eu faço isso? Para falar que a velocidade 4 é igual a 400 sobre o tempo ΔT, levando a gente a calcular o tempo ΔT como sendo 100 segundos. Beleza? Por que segundo? Porque a velocidade está em metros por segundo. O deslocamento está em metros, então eu tenho certeza que o tempo tem que sair em segundos. Então, todas as coisas que a gente falou na aula de apresentação estão aqui, ó. Essas palavras estão aí no problema. Se o problema fosse um pouquinho mais complicado, a gente teria que fazer isso mais vezes para ir conseguindo, né, obter aí soluções para o problema, beleza? E foi o que a gente falou. Quando a gente fala sobre a cinemática escalar, ou seja, a cinemática em que a direção e o sentido do movimento não são objeto de desenho e de avaliação geométrica, eu não preciso avaliar aí se ele está indo para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, é uma pista qualquer. Ele está andando na pista, a pista é a estrada dele. Né? A pista compõe a sequência de posições dele, que depois a gente vai dar o nome de trajetória. Mas a pista compõe a trajetória dele. Todas as posições estão na pista. Então eu posso sim simplesmente pegar essa formulazinha aqui, ó, e aplicar. Porque tem problema que eu não vou poder pegar e aplicar, que eu não vou conseguir resolver. Vamos ver um que é diferente? Olha aí. Um caminhão se encontra no quilômetro 350 de uma rodovia e um automóvel no quilômetro 50. Em sentidos opostos, o caminhão se move a 70 km por hora e o carro a 80 km por hora. Eu quero saber onde ocorre o encontro dos veículos. Então, peraí, qual é o meu referencial agora? Meu referencial é a estrada, porque referencial é todos os pontos possíveis de posição, todas as posições possíveis, todos os lugares possíveis onde você possa estar. Beleza? O carro se encontra no quilômetro 50, então tem uma placa aqui escrito 50. Significa que a partir do início da estrada, que a gente chama de origem, até aqui tem 50 quilômetros. Esse aqui é o carro. Olha aí. Tá aqui ele. E aí tem o caminhão que está no quilômetro 350. Então, o quilômetro 350 é o lugar onde se encontra aí o caminhão. Né? Tá aqui o caminhão. Né? E o caminhão está vindo aqui. É isso. E eles estão vindo em sentidos opostos. O carro está se movendo a 80 km por hora. 80 km por hora. O caminhão a 70 km por hora. E o que nós temos que fazer? Descobrir onde é que eles vão se encontrar. Beleza? Porque uma hora vai chegar um momento que vocês estão vindo em sentidos opostos, uma hora eles vão se encontrar.
né? Eu quero saber que lugar é esse, onde é que eles se encontram. Então aqui pode ser interessante colocar o referencial na estrada. Você pode pensar no referencial como sendo a estrada, ou seja, eu pego esse monte de placas e digo que essas placas são as possíveis posições, né, dos objetos que estão aí, né? Eu posso também fazer diferente. Eu posso imaginar que o referencial é o carro, por exemplo, e falo que a posição 0 sempre estará em cima do carro e que o carro está vindo na direção do caminhão e que o caminhão se encontra a 300 quilômetros do carro. Posso fazer isso. Olha a diferença dos dois problemas. Se eu considero, isso aqui é o referencial 1, isso aqui é o referencial 2. Se o carro é o referencial, o carro vai indo e a minha referência vai indo junto com ele. Claro que num referencial como sendo o carro, a pessoa de dentro do carro vai ver o caminhão de uma maneira diferente de uma pessoa que se encontra do lado da placa, na beira da estrada. A pessoa que está enxergando essa placa, ela está vendo os carros passando, mas ela está paradona lá na estrada. Aí aqui a gente diz que esse seu referencial, ele está estático. E no referencial 2, que eu botei o carro, é um referencial em movimento. São leituras diferentes do mesmo problema. Os dois permitem solução. Mas qual vai ser a solução mais fácil, mais difícil, depende do seu repertório. Para resolver o problema de acordo com o referencial 2, eu vejo com muita tranquilidade, porque se o carro está indo para lá a 80 km por hora e o caminhão está vindo para cá a 70 km por hora, significa que em relação ao carro, o caminhão está se deslocando 150 km por hora, porque cada vez que o caminhão anda 70, o carro andou mais 80. Então, em uma hora, eles se aproximam 150 quilômetros. Você vai ouvir esse termo nos livros como velocidade relativa. A velocidade relativa entre os dois é de 150, porque eles estão vindo em sentidos opostos. Eles podiam estar cada um para um lado. Claro que o mais lento tem que estar na frente, né? Senão eles não vão se encontrar nunca. Mas poderiam estar na mesma direção. Aqui fica muito fácil você perceber que eles vão se encontrar, já que a distância entre eles é 300 km e eles se aproximam 150 km a cada hora, aqui é bem fácil perceber que vai levar 2 horas para ter um encontro entre eles. E se vai levar 2 horas, significa que o carro vai andar 160 km para frente e que o caminhão vai andar 140 km para trás. Ora, se o carro se encontrava no quilômetro 50, 50 mais 160, eles vão se encontrar no 210. Que faz muito sentido, porque se você pegar 350 e subtrair 140, também diz que o caminhão daqui 2 horas estará no quilômetro 210. Então, onde eles se encontram? No quilômetro 210. Eu acho essa abordagem mais difícil, porque você tem que pensar num cenário e escolher um referencial que vai minimizar os seus cálculos. Agora, você pode pensar no carro andando na estrada. O carro vai passando o tempo, ele vai andando. Ele vai andando, ele vai se movimentando. Você pode dizer que a posição do carro varia com o tempo. Ele começou na posição igual a 50, a posição dele inicialmente é o 50. Então o carro começou na posição 50 e a cada hora ele vai se movendo 80 quilômetros.
Passou 1 hora, ele andou mais 80. 2 horas, mais 80. Aí o caminhão, você pode dizer que ele está na posição 350, mas ele está andando no sentido oposto. Então ele está perdendo 70 quilômetros para cada hora que passa. E você quer saber onde eles se encontram. Deixa eu tirar meu quadradinho daqui. Para saber onde eles se encontram, você vai pegar os 50 mais 80t e igualar o 350 menos 70t. Passa o 70 para cá, 150t é igual a 350 menos 50, que dá 300. O tempo que passou é de 2 horas. Eu já sabia, né? Eu já sabia. Mas tudo bem, pode ser que você não tenha tido a ideia. Então, se o tempo que passou é 2 horas, você pega esse número e coloca lá na fórmula da posição. O carro vai estar na posição 50 mais 80 vezes 2, no 210. E o caminhão? No 350 menos 70 vezes 2, 210. Então, onde ocorre o encontro? Lá no 210. Beleza? Então, a primeira coisa aqui é a gente formalizar como é a nossa conversa. Beleza? Problemas como esse aqui, ó, fica bem claro. Posição, deslocamento, distância. Problemas como esse exigem uma análise mais detalhada. Você vai ver lá no seu livro o conceito de função horária da posição. Que é uma ferramenta matemática que vai ser muito útil para esse tipo de problema um pouco mais complicado. O que ele diz? Que se seu movimento for uniforme, ou seja, rapidez uniforme ou rapidez constante, ou velocidade escalar constante, que é o que os livros velhos e antiquados vão dizer, se você tem um movimento de rapidez uniforme, estou procurando no Enem, tem esse termo, viu? Rapidez uniforme. Eu não estou inventando não, tá? Não estou inovando aqui, criando nada não, tá? Eu não sou criador disso aqui não. Estou te contando só. O seu movimento pode ser descrito por meio de uma função em que a sua variável é o tempo. E quando você fala que é a função horária da posição, significa que em vez de usar a letra F aqui, ó, você vai usar a letra de posição. E aí você pode escrever isso aqui, ó, de acordo com o tipo de movimento que você tem. Se você tem um movimento do tipo uniforme, a função horária da posição tem a posição inicial, a velocidade e o tempo. Essa aqui é a função horária da posição. Eu nem precisava te contar isso, porque S menos S0 você já sabe que é ΔS. E você já sabe que velocidade é ΔS sobre ΔT. E você já sabe que o tempo menos o tempo inicial é ΔT. Então, você já sabe que velocidade é S menos S0 sobre T sobre menos T0 e que se todos os seus problemas começam com T0 igual a 0, você passa o tempo multiplicando para lá, S é igual a S0 mais VT. Você já sabe isso aqui. E como é que você faz para resolver esse tipo de problema? Você vai pegar as ferramentas lá do teu professor de matemática, de função afim, função de primeiro grau, gráfico de função de primeiro grau, representação da função por meio de tabelas, inclinação do gráfico ou declividade, você vai ver esse termo também, coeficiente angular, coeficiente linear, raiz, tudo isso é ferramenta para se resolver esse tipo de problema aqui. Qual foi a solução que eu apresentei para o problema anterior? Eu criei a função horária da posição do carro, função horária da posição do caminhão. Ora, como é que é o gráfico dessa função horária da posição do carro?
É um gráfico crescente. Esse gráfico crescente, ele tem como propriedade uma reta que começa nos 50 e vai subindo. Isso aqui é o carro. Tá aqui a posição. Ele fica saindo. Não vou reclamar não. Aqui é a posição, aqui é o tempo. E o caminhão começa no 350 e vai andando para trás. A posição vai caindo. O que é isso aqui? É o ponto de encontro. É a mesma coisa de resolver um problema. Considere a função f de x igual a 50 mais 80x e a função g de x igual a 350 menos 70x. Qual é o ponto de encontro do gráfico das duas funções? Mesmo problema. Então, isso é uma leitura que a matemática traz para a gente, porque as funções do primeiro grau são usadas para descrever movimento uniforme. E é com a função horária da posição que a gente resolve alguns desses problemas. É o único jeito de resolver? Não. Você pode usar a física conceitual que você viu aqui e perceber que se o referencial estiver no carro, de onde eu tirei isso? Da minha experiência resolvendo centenas de problemas de função horária da posição e de cinemática ao longo da vida. E aí, conforme você vai ganhando repertório, você vai ganhando aí desenvoltura e tendo ideias para solucionar problemas. É pegar a lista de exercício e fazer do início ao fim todos os exercícios e massificar os conceitos. Depois de fazer uns 50, você vai ver que eles são todos iguais. E os novos problemas raríssimos vão te surpreender. A maioria deles vai ser tudo igual. Né? Então é essa a proposta. Né? Te trago aqui a ideia teórica. Precisamos fixar esse vocabulário. Fique tranquilo que eu sei que teve um peso muito grande aí na aula de número 1. Né? Muitas palavras novas, muitas abordagens diferenciadas, mas a gente consegue pegar aqueles conceitos e ir aplicando aqui. E eu vou repetir quantas vezes for necessário para a gente deixar isso bastante esclarecido para vocês. Beleza? Então, o mesmo problema pode ser resolvido de várias formas diferentes. Qual a maneira você vai escolher? Aquela que você dá conta. Se você dá conta de resolver desse segundo jeito, você sacou que um carro anda 80 km para frente, o outro anda 70 para trás. Então, eles se aproximam 150 km a cada hora. Então, se eles estão inicialmente a 300 km de distância, eles vão levar 2 horas para se encontrar. Se eu sei a velocidade, eu sei onde cada um deles vai estar daqui 2 horas. Né? E aí é bem tranquilo. Se está 80 km por hora, são 160 km à frente dos 50. Eu não preciso fazer contas sofisticadas para isso. Talvez não precisasse nem escrever. Né? Mas para isso eu precisaria ter resolvido vários problemas típicos desses aqui de encontro, que alguns deles não vai ser tão trivial de você fazer a análise. Alguns deles não vão te dar os dados do jeito que esses dados foram fornecidos aqui. E aí cabe a você ter o discernimento para fazer a escolha. Beleza? Voltando aí no exercício anterior, né, a pista de atletismo tem o carro aí, o atleta aí se movendo. Ora, a posição do atleta é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. A posição do atleta em qualquer momento é a posição inicial, ele partiu do zero, mais a velocidade dele, que é 4 vezes o tempo que se passou. Ora, se eu quero saber quando ele chega na posição 400, eu digo que 400 é 4t. O tempo é igual a 100 segundos. Ou seja, eu também resolvo o problema anterior usando a função horária da posição, se eu quiser. Então, também é possível fazer isso. Também é possível usar essa ideia de tratar isso aqui como uma função e resolver em cima disso. Ah, mas eu nem sei o que é uma função. Então, você vai ter que saber o que é uma função para você poder usar nos problemas daqui. Né? Para você ter condição, para você ter ferramenta para fazer isso. Então, você vai ter que saber o que é uma função de primeiro grau, o que é o coeficiente angular, linear,
que é a raiz, como desenho gráfico, qual é a inclinação, onde os gráficos cruzam o eixo X, o eixo Y, abscissas e ordenadas, para que você possa ler o problema de física e montar a função para você poder fazer isso. Esse é o caminho. Beleza? Eu trouxe aqui de forma ultra resumida, porque você não tem a vida toda para ficar assistindo tudo aqui, né? E se você quiser, nos problemas que você, depois de você fazer bastante treinamento, você consegue também, somente com os conceitos básicos, chegar na interpretação que leva à resposta do problema. Beleza? E aí o nosso propósito por aqui é esse, é construir opções para você poder encontrar qual é a opção que vai facilitar e possibilitar você a resolver problemas. Beleza? Vamos resolver um problema melhorzinho? A gente faz isso na nossa próxima aula. Valeu, obrigado, até mais. Fui.